Estamos aqui com mais um episódio do nosso Sermão do Monte. E vamos hoje estudar Mateus 5, do 17 ao 20, que diz assim: Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, aqui Jesus começa dizendo que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Em algumas versões fala dar o seu sentido completo. Porque as pessoas naquela época estavam vendo Jesus como um rebelde, porque ele fazia coisas diferentes que pareciam ir contra os ensinamentos dos fariseus. E na verdade muitas coisas iam no que diz respeito, por exemplo, o que era a lei que os fariseus criavam, né, para colocar um fardo nos ombros do povo. Jesus ia contra. E aí eles acabavam achando que Jesus veio abolir a lei de Deus, aquela lei que Deus deu para Moisés, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. E não é nada disso. Jesus mostra o jeito certo de cumprir a lei. Então, os fariseus ensinavam a lei de uma forma aterrorizante. Eles queriam oprimir o povo. Só que eles mesmos não cumpriam essa lei desse jeito tão pesado. E Jesus veio mostrar que a lei, primeiro, ela não é para ser cumprida, ela não pode, na verdade, ser cumprida pelos homens, por nós. Nós não conseguimos cumprir a lei, mas devemos tentar. O único que cumpriu essa lei completamente foi Jesus. E é por isso que nós devemos crer em Jesus, porque ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. A lei serve para nos mostrar que nós estamos errados, mas se nós tentarmos ser salvos só fazendo o que é certo, como uma forma de recompensa, isso não vai adiantar de nada, porque nós nunca vamos ser perfeitos, somente Jesus é perfeito, entende? Então, nós devemos crer em Jesus, andar com ele, e assim ele nos ensinará a cumprir essa lei, que parece tão difícil, mas na verdade não é. Aqui Jesus fala que nem um i, nem um tio passará da lei, até que os céus e a terra passem. Ou seja, a lei de Deus é eterna como ele mesmo. Mesmo antes de existirem os 10 mandamentos, já existia a lei de Deus. Porque senão o universo não seria sustentado. Tudo que existe na natureza, tudo é sustentado, tudo foi criado, tudo se move numa lei perfeita que é a lei de Deus. Muitas vezes isso é um mistério para nós, existem leis que a gente nem sabe, mas tudo só existe, eu e você existimos por causa da lei de Deus. Aqui, Jesus está falando da lei, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. E quando a gente olha para isso, pode ser meio assustador. Pode ser que você pense, mas se eu for para Jesus, eu vou ter que parar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, né? Parece que andar com Jesus é ser restringido, é ter as asas cortadas, é ter um monte de proibições na vida. Mas isso não é verdade. A lei de Deus existe para que nós sejamos felizes. Vamos dar uma olhadinha? Aqui em Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos. Para quem nunca soube onde estavam os 10 mandamentos na Bíblia, aqui está. Êxodo 20 a partir do verso 1. Então, vamos ver resumidamente aqui os 10 mandamentos, para nós vermos se tem alguma coisa pesada aqui. Mandamento número 1. Não tenha outros deuses diante de mim. Deus é o soberano, ele é totalmente bondoso.
tudo que ele faz, até aquilo que parece ruim, não é ruim, é para o nosso bem. Se houvesse qualquer outra opção tão boa quanto Deus, ele nos daria essa opção, entendeu? Mas as únicas opções que existem é Deus ou o diabo, não tem outra. Então, Deus sabe que a adoração é muito importante, porque aquilo que a gente adora, ou quem a gente fica parecido com o nosso objeto de adoração. Então, como só existem duas opções, se nós não adorarmos a Deus, quem que a gente vai adorar? O diabo. E muitas vezes não é o diabo declaradamente que a gente adora. A gente adora o nosso emprego, a nossa aparência, o nosso cônjuge, o nosso filho, a nossa casa. Qualquer coisa que seja. Até mesmo as regras da igreja a gente pode adorar. E, na verdade, o único que nós devemos adorar é Deus. Então, é para o nosso bem, certo? Mandamento. Não faça imagens de esculturas para se prostrar diante delas e as adorar. Tô resumindo aqui, tá? Bom, esse entra mais ou menos no primeiro mandamento, né? A mesma coisa do primeiro mandamento. A gente não pode esculpir coisas para nós adorarmos, nem imagens, nem qualquer coisa, né? Ter amuletos, nada disso. A gente não pode adorar criaturas em vez do Criador. Não vou fazer uma imagem de um tigre para eu adorar, ou de um santo, ou de um Deus, de qualquer coisa, entendeu? Não posso nem adorar uma imagem de Jesus, porque na verdade ninguém sabe como Jesus era, como Jesus é, e a gente tem só uma noção a partir de sugestões, né? Mas eu não posso, por exemplo, pintar uma imagem de Jesus, colocar na minha parede e ficar ali adorando aquela imagem, né? Isso está proibido. Terceiro mandamento: não tomarás o meu santo nome em vão. Então, nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Isso significa basicamente duas coisas. A gente não pode escarnecer do nome de Deus, colocar o nome de Deus em piadinhas que não tem nada a ver, zombar do nome de Deus, desrespeitar o nome de Deus de qualquer forma que seja. E a segunda interpretação é que se eu adoro a Deus, as pessoas sabem que eu sou cristã, aonde eu vou, eu estou levando o nome de Deus. Mesmo que eu não vá necessariamente pregar, as pessoas sempre vão me olhar como uma cristã. Tudo que eu fizer vai ser julgado pela ótica de que eu sou cristã. Então, entra no sentido de não envergonhar o nome de Deus através das minhas atitudes. Se você vai, por exemplo, em algum lugar representando a sua empresa, com a camisa da tua empresa, e você faz algo muito esquisito, muito terrível, muito ruim, as pessoas vão olhar para a tua empresa e vão dizer: nossa, o funcionário daquela empresa está fazendo algo errado, então a empresa não é boa. Da mesma forma, se nós, sendo cristãos, fizermos coisas erradas, as pessoas vão olhar para nós e vão julgar a Deus, entendeu? Então, não tome o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então, o quarto mandamento se refere à guarda do sábado. Muitos cristãos que não são adventistas têm muitas dúvidas com relação à guarda do sábado, como eu também tinha. Mas o sábado é um assunto assim para um outro vídeo. Mas assim, o sábado basicamente é um lembrete de quem é o nosso Criador. Porque quando Deus fez todo o céu e toda a terra e tudo que neles existe, ele fez em 6 dias. Ele criou um dia, que é o sétimo dia, só para ele descansar, curtir aquela criação que ele tinha feito junto com Adão e Eva e ficar ali contemplando. Ele fez isso não porque ele estava cansado, porque ele é Deus, né? Ele não se cansa, mas para nos dar o exemplo de que nós precisamos parar uma vez por semana, descansar, refletir, contemplar a obra de Deus, pensar no que está errado na nossa vida, nos conectar mais com Deus, tirar tempo para a família, sabe? Hoje em dia a gente vive num ritmo muito caótico, muito turbulento, não temos tempo mais para nada. Deus já sabia disso e escreveu lá: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E porque ele sabia, né, que a gente ia viver na correria e que a gente não ia se dedicar a descansar. E o descanso é muito importante. Então, o sábado é um presente para nós. Os 4 primeiros mandamentos,
do 1 até o 4, se refere ao nosso relacionamento com Deus. Se nós temos relacionamento com Deus, a nossa vida é muito melhor. A gente tem mais confiança, mais fé. É comprovado pela ciência que pacientes com doenças muito graves como câncer, por exemplo, eles têm mais qualidade de vida, eles têm mais chance de se recuperar da doença, porque eles têm fé, porque eles acreditam em algo maior do que eles. Então, olha como a fé é importante, como nosso relacionamento com Deus é importante, né? Então, Deus fez esses 4 mandamentos para o nosso bem. Você consegue ver isso? Agora vamos ver os 6 últimos mandamentos. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Olha só que importante isso, gente. A gente ter um bom relacionamento com o nosso pai e a nossa mãe, com as pessoas que nos criaram, que nos educaram, né? Se eu tivesse ouvido a minha mãe em muitas coisas, com certeza a minha vida teria sido sempre muito melhor. Eu me arrependo dos erros que eu cometi com a minha mãe e que ainda cometo, mas acontece. Só que o importante é que hoje, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu tento ao máximo honrar o meu relacionamento com a minha mãe, respeitá-la, até mesmo quando a gente não concorda, né? Porque a gente não vai concordar sempre. Mas o importante é a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. E é tão ruim, né? Quando a gente briga com o nosso pai e a nossa mãe, quando a gente vê filhos que são afastados dos pais, que não falam com os pais, a gente vê que eles não têm uma vida completamente feliz. E nem é possível, porque se Deus deu esse mandamento, é porque ele sabia que para ser completamente feliz, a gente precisava ter um bom relacionamento com os nossos pais, certo? Opa, agora eu vou falar aqui bem rapidinho sobre os 5 últimos. Não mate, eu tô colando aqui porque, ó, mesmo depois de estar na igreja há mais de 6 anos, eu ainda não decorei, tá? Então, olha só, não mate, sexto mandamento. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não furte. Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10º, não cobice a casa do seu próximo. Então, esses 5 últimos mandamentos se referem a ao que a gente pode fazer ou não fazer em sociedade para que a gente conviva bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que isso pode ser um fardo? De jeito nenhum. Deus pensou em tudo que seria necessário para nós vivermos felizes, vivermos bem, termos tempo de descanso, termos felicidade nessa terra, para que tivéssemos prosperidade, convivêssemos bem com as pessoas ao nosso redor. Então, os mandamentos de Deus, eles servem somente para nossa própria alegria e felicidade. Então, Jesus dizer que a lei de Deus não passará enquanto esse mundo existir é maravilhoso, sabe? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, ele fala aqui também: todos os que ensinarem esses mandamentos, né, guardarem e ensinarem os outros a guardar, será grande no reino de Deus. E os que não guardarem e não ensinarem os outros a guardar, será pequeno no reino de Deus. Por quê? Porque Deus, quando ele nos dá uma bênção, e os 10 mandamentos são uma bênção, ele quer que a gente compartilhe com as pessoas, certo? Essa é a lei da prosperidade. Se você tem uma bênção, compartilhe que ela vai se multiplicar ainda mais. Para fechar, Jesus diz que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que os fariseus, eles seguiam a lei, eles se gabavam de seguir a lei, só que eles seguiam por fora, sabe? Era só de aparência. Agora, o coração deles não estava convertido verdadeiramente. Então, é isso que Jesus quer dizer. Não que a gente só se não que a gente não que a gente se apegue a cumprir regras e mandamentos, mas que a gente foque em ter o nosso coração convertido. Isso é possível tendo um relacionamento verdadeiro com Deus. Realmente desejando sermos transformados pelo Espírito Santo e assim, a partir daí sim, nos esforçarmos para fazer as coisas direito, para guardar a lei de Deus, né? Mas sempre tendo consciência de que nós dependemos inteiramente de Jesus. É isso que Jesus quer nos dizer nesse dia. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal e até a próxima!